Olá, bom dia para você nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre a invasão da Rússia à Ucrânia e seus desdobramentos. Barril de petróleo supera os $100 pela primeira vez em 7 anos. E cerca de 20 jogadores brasileiros estão presos em um hotel localizado na cidade de Kiev, na Ucrânia. Após dias de escalada de tensão e ameaças, a Rússia de Vladimir Putin atacou a Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira. A Rússia deu início a uma operação militar contra a Ucrânia em um desafio aos pedidos mundiais para evitar uma guerra. O presidente russo Vladimir Putin fez um anúncio pouco antes das 6 horas da manhã locais, em uma mensagem televisionada em que assegurou que não era uma operação de ocupação, mas sim de desmilitarização da Ucrânia. Qualquer um que tente interferir conosco e mais ainda criar ameaça para o nosso país, nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia vai ser imediata e levará a consequências que nunca experimentou antes. A mensagem de Putin veio horas depois que o Kremlin assegurou ter recebido uma petição de ajuda dos separatistas pró-russos para combater o exército ucraniano. Pouco depois, sirenes de aviso de bombardeios foram ativadas em diversas regiões do país, inclusive na capital Kiev. O governo ucraniano denunciou que a Rússia tinha iniciado uma invasão em larga escala e confirmou que várias cidades pacíficas estavam sob ataque. O presidente garantiu que o exército faria o possível para proteger o país. A Rússia iniciou ataques contra a nossa infraestrutura militar, contra nossos guardas na fronteira e destacamentos na fronteira. Foram ouvidas explosões em muitas cidades da Ucrânia. Estamos impondo lei marcial em todas as regiões do nosso estado. Há pouco, tive uma conversa telefônica com o presidente Biden. Os Estados Unidos já começaram a se preparar para o apoio internacional. Precisamos que estejam tranquilos hoje e, se possível, fiquem em casa. Nas primeiras horas do conflito, a Rússia afirmou que tinha destruído as bases aéreas e a defesa antiaérea da Ucrânia com armas de alta precisão. Líderes da União Europeia e da OTAN condenaram o conflito e fizeram chamados pela paz, assim como a ONU, e garantiram que vão cobrar o Kremlin pela agressão considerada injustificada. Desde 2014, Kiev luta contra grupos separatistas pró-Rússia no leste do país, um conflito que já deixou 14 mil mortos. Informações recentes do Comando Militar da Ucrânia anunciaram que o país vive uma segunda onda de ataques. Segundo a agência de notícias Reuters, uma série de explosões foram ouvidas em Kiev às 12 horas local, por volta das 7 horas aqui no horário de Brasília. Um dirigente do Ministério do Interior da Ucrânia disse que centros de comando em diversas cidades, inclusive Kiev, foram alvos de ataques por mísseis. O exército ucraniano informou que pelo menos 5 militares morreram em suas fileiras, mas também disse ter matado quase 50 ocupantes russos, além de destruírem 4 tanques russos em uma estrada perto da cidade de Kharkiv, no leste do país, e que derrubaram 6 aeronaves russas também no leste do país. Durante a madrugada, o barulho temido há vários dias acordou a capital ucraniana em pânico. Às 4h30, explosões rasgaram o céu de Kiev pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. As avenidas começaram a registrar trânsito intenso, enquanto famílias inteiras tentavam deixar a cidade e seguir para a região oeste ou para áreas rurais longe da fronteira com a Rússia. A frente leste é a região com bombardeios mais intensos, mas nenhuma região da Ucrânia parece estar a salvo. No Twitter, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano informou que as tropas russas estão atacando cidades pacíficas do país e não apenas as regiões separatistas. Ao amanhecer, as primeiras sirenes de alerta tocaram por vários minutos nos alto-falantes da capital. Em um novo balanço oficial, a Ucrânia informou sobre mortes em suas fileiras, mas o exército ucraniano também afirma ter matado na região de Lugansk, nas primeiras horas da invasão, dezenas de ocupantes russos. O termo é usado para se referir aos soldados russos e também aos combatentes separatistas pró-russos do leste do país. Já há imagens de casas bombardeadas, moradores em desespero e informações sobre mortes ainda não confirmadas oficialmente. E para falar sobre esse assunto e entender melhor sobre essa grande crise geopolítica, a gente conversa agora com o professor em Relações Internacionais, Bernardo Val.
Senhor Bernardo, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, mais uma vez, não é? Olá, Daniela, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. A gente chegou a conversar, há uns 2 dias atrás, e o senhor tinha uma outra visão sobre essa questão Rússia e Ucrânia, acreditava que a invasão não iria acontecer ou não seria dessa forma. Você consegue explicar para a gente quais são os possíveis desdobramentos dessa investida militar russa? Exatamente, Daniela. O Vladimir Putin, ele seguiu bem os ensinamentos do pensador oriental Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, quando ele diz que toda guerra é baseada na dissimulação. O Putin soube esconder toda a sua manobra e, na minha última entrevista, eu acreditei que ele fosse mover tropas em uma missão de paz, mas, na verdade, isso estava escondendo essa grande ofensiva militar que aconteceu hoje. É uma espécie de tsunami russo que está agora varrendo a Ucrânia. E os desdobramentos disso são agora uma Ucrânia numa situação de guerra. Os países ocidentais reagindo através de sanções econômicas, e a gente precisa ver qual que vai ser o nível dessas sanções econômicas, até que ponto essas sanções elas vão chegar, e se elas vão chegar no nível do sistema SWIFT, que é o sistema bancário internacional, que a Rússia poderia ser cortada desse sistema, o que a prejudicaria economicamente, que seria talvez a grande retaliação, mas ao mesmo tempo o próprio Ocidente, ao cortar a Rússia desse sistema, ele poderia sair prejudicado. A OTAN, ela já moveu as tropas para a sua fronteira leste, para os países que fazem fronteira com a Ucrânia, para resguardar a sua posição diante dessa invasão russa da Ucrânia. O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já se pronunciou dizendo sobre o potencial dessa invasão transbordar desse cenário ucraniano e chegar ao ponto de um conflito envolvendo toda a Europa, e alguns analistas falam de um conflito mundial. Devemos lembrar que a Rússia, ela possui, se não o primeiro, talvez o segundo, atrás dos Estados Unidos, arsenal de armas nucleares. Eu acredito que a gente não vai chegar a esse nível de uma guerra mundial, mas é importante a gente debater esses cenários. Eu gostaria que o senhor falasse mais especificamente sobre o posicionamento da China. Até então a gente acreditava que ela adotaria uma postura mais pró-Rússia, mas ultimamente ela tem ficado um pouco em cima do muro. Queria que o senhor comentasse sobre isso. É interessante a gente observar a posição da China pelo seguinte: houve Jogos de Inverno Pequim 2022 e o presidente Vladimir Putin esteve na abertura desses Jogos e houve uma declaração conjunta Rússia-China contrária à expansão da OTAN. Nesse momento, apresentou-se um alinhamento Rússia-China. Posteriormente, o Ministério das Relações Exteriores chinês defendeu uma postura de paz na Ucrânia, ou seja, a China, ela apresentou posições tanto pró-Rússia, mas ao mesmo tempo pró a resolução pacífica dos conflitos. Simultaneamente, a China também já se manifestou contrária às resoluções, às sanções, melhor dizendo, unilaterais do Ocidente sobre a Rússia. A China, ela tem os seus próprios interesses nessa situação. A China, ela é comercialmente menos dependente da Rússia do que a Rússia é dependente da China. A China, ela é um ator economicamente muito mais forte do que a Rússia.
E ela também, a China, está observando como os Estados Unidos estão se comportando nessa crise. Esse século XXI estava sendo visto por alguns analistas como um século de disputa estratégica entre Estados Unidos e China. Então, para a China, é interessante essa situação dos Estados Unidos se desgastarem com a Rússia no contexto da guerra da Ucrânia. Então, de certa forma, eu vou precisar a China interromper ganha com isso. O senhor rapidamente, porque a gente não tem mais muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, que o senhor falasse brevemente sobre a relação do Brasil em toda essa história. O senhor acha que o Brasil vai ser pressionado a ter uma posição um pouco mais pontual? O Brasil, ele está demonstrando posições talvez um pouco ambíguas. Por um lado, houve a visita do presidente Bolsonaro à Rússia, que foi uma visita controversa, onde o presidente Bolsonaro demonstrou solidariedade à Rússia. Por outro lado, o Brasil, seguindo a posição do Itamaraty na situação de membro não permanente no Conselho de Segurança da ONU, defendeu a posição tradicional do Itamaraty, da diplomacia brasileira, de resolução pacífica do conflito, da diplomacia e do multilateralismo. O Brasil, ele provavelmente vai continuar seguindo essa linha, mas a gente precisa atentar para essas duas posições, a do presidente e a do Itamaraty. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Toda Hora. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Tudo bem, muito obrigado. Obrigada, até mais. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o exército ucraniano está respondendo aos ataques da Rússia no sul e no norte do país. E já há perdas entre os russos. Ele falou que a Ucrânia não vai entregar a sua liberdade e seu direito de viver em sua própria terra. Segundo o presidente, a Rússia atacou a Ucrânia do mesmo jeito que a Alemanha fez no início da Guerra Fria. O presidente afirmou também que a Ucrânia cortou laços diplomáticos com a Rússia. Ele pediu protestos de cidadãos russos contra a guerra. E cerca de 20 jogadores brasileiros estão presos em um hotel localizado na cidade de Kiev, na Ucrânia. Eles pedem ajuda à embaixada brasileira para deixar o país após o anúncio da invasão das tropas militares russas no início desta madrugada. Fala galera, aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dinamo, do Shakhtar, com as nossas famílias, e a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. E a gente vai para o intervalo e no próximo bloco você acompanha os números da pandemia aqui no Brasil e mais atualizações sobre os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48, quase 48 minutos no horário de Brasília. A invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou as bolsas da Ásia e da Europa nesta quinta-feira e fez o preço do petróleo passar dos $100 pela primeira vez desde 2014. Por volta das 6h30, o preço do barril de Brent subia 6,48%, chegando a pouco mais de $103. No Brasil, o aumento do petróleo pode refletir na inflação e no valor da gasolina. Nesse momento de tensão elevada, outros ativos considerados refúgios seguros, como o ouro, o dólar e o iene japonês, se valorizaram. A Bolsa de Valores de Moscou chegou a suspender as operações após abrir com queda de mais de 10% e o rublo caiu 7% em relação ao dólar e atingiu seu mínimo histórico antes da intervenção do Banco Central russo. E agora, então, a gente volta a falar sobre o ataque, porque milhares de pessoas tentam deixar a Ucrânia para fugir da guerra.
Vídeos e fotos divulgados na internet mostram a situação de caos em Kiev, que é a capital do país. Longas filas de carros se formaram na capital da Ucrânia logo nas primeiras horas da quinta-feira. O congestionamento foi registrado nas principais vias de saída da cidade. São pessoas que tentam deixar Kiev e fugir da guerra. Imagens divulgadas na internet mostram o caos no país logo após o início da invasão russa. As estimativas iniciais são de que 5 milhões de refugiados se desloquem para países vizinhos, como a Polônia. Relatos vindos da Ucrânia dão conta de que já falta gasolina nos postos de combustíveis, por causa dessa intensa movimentação. Os bancos também enfrentam problemas, já que muitas pessoas estão tentando sacar dinheiro em espécie para poder fugir. O som da sirene que alertava a população para o risco de novos ataques podia ser ouvido em toda parte. As estações de metrô viraram abrigos improvisados contra os ataques. Alguns moradores gravaram vídeos que revelam a tensão nas ruas e dentro das casas, de quem acompanhou as explosões pela janela. E agora, mudando de assunto, a gente atualiza os números da pandemia. O Brasil confirmou 999 mortes pela Covid em um dia. O país também se aproxima de 28 milhões e meio de casos registrados em quase 2 anos. O Brasil confirmou 999 novas mortes por Covid-19. São 646.419 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 133.563 novos casos de Covid-19. Ao todo, são 28.484.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 806 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com redução de 8% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 96.872 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda, com uma redução de 40%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 7 unidades da federação indicaram alta. Em estabilidade, agora estão 11 estados: Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. 9 estados registraram queda: Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. E agora a gente vai falar sobre os vacinados. O Brasil já aplicou mais de 388.306.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 171.875.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 80,57% da população, enquanto 154.064.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 72,22% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 62.367.000 pessoas, cerca de 29,24% dos brasileiros. O estado de São Paulo já vacinou mais de 65% das crianças dos brasileirinhos e inicia a aplicação da segunda dose infantil. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebeu em poucas horas o volume de chuva superior ao previsto para todo o mês de fevereiro. Foram as piores chuvas no município desde 1932. Até o momento, o número de vítimas passa de 200. As chuvas que devastaram bairros de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, causaram pelo menos 204 mortes. As equipes ainda continuam recuperando corpos mais de uma semana após a tragédia. Cerca de 51 pessoas seguem desaparecidas. Mais de 800 pessoas continuam recebendo cuidados em abrigos de emergência. O governo federal lançou a Carteira Nacional de Identificação, que vai ser um documento único do cidadão brasileiro. O novo documento deve desburocratizar e modernizar a vida do cidadão brasileiro. Não será mais necessário decorar o número do CPF e do RG.
A nova carteira terá o mesmo número do CPF e será única no país. Atualmente, a pessoa pode ter até 27 números de RG, um para cada unidade da federação. O novo modelo também poderá ser utilizado como documento para viagem, pois vai incluir o mesmo código de padrão internacional utilizado no passaporte. A emissão do documento segue sob a responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública de cada estado, mas o modelo será único em todo o país. A carteira de identidade será validada digitalmente e o cidadão vai poder acessar o documento através do aplicativo gov.br. Além disso, o documento deve gerar mais segurança, pois contará com um QR Code acessado inclusive offline. O decreto presidencial que cria a Carteira Nacional de Identificação foi assinado nesta quarta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto e revoga outros textos, além de regulamentar 2 leis. O texto entra em vigor a partir do dia 1º de março. Os RGs atualmente registrados terão validade por mais 10 anos para as pessoas de até 60 anos e por tempo indeterminado para os idosos. Muitos brasileiros já vivem a expectativa de receber um dinheirinho extra com uma nova rodada de saques do FGTS. A medida em estudo pelo governo deverá ser anunciada daqui a 2 semanas e as projeções iniciais indicam que 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com mais de 20 bilhões de reais. E nas ruas já tem gente até fazendo planos para gastar esse dinheiro extra. Você gastaria em quê? Gastaria com o quê? Olha, um macarrão, arroz, né? Coisas básicas. Então viria em boa hora. Sim, pagar dívida. É isso, eu acho que a maioria da população é comer e pagar dívida. A possibilidade de uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já mexe com os brasileiros. A medida está sendo avaliada pelo governo federal, como revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa semana. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro num banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? E um dos principais motivos alegado pelo governo para adotar a medida é o alto grau de endividamento do brasileiro. De acordo com dados recentes do Banco Central, quase metade, 49,4% da renda que as famílias receberam nos últimos 12 meses foi para pagar dívidas. Especialistas ouvidos pela reportagem do Hit Notícias acreditam que a medida chega em um momento necessário. Mas sobre a necessidade dela, com certeza é um momento propício. Nós vivemos um momento de muita instabilidade econômica e, sobretudo, de muita queda de poder aquisitivo por conta de inflação, por exemplo. E, particularmente, hoje eu acho que, por conta da crise, por conta da pandemia que nós estamos atravessando, fazer essa liberação ajudaria muito, principalmente essas pessoas que podem ter acesso a esses recursos. O valor que cada brasileiro poderá sacar ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$500 e R$1.000. Com essa base de cálculo, o total a ser liberado deve ultrapassar 20 bilhões de reais. E ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E um outro levantamento feito por uma fintech do ramo financeiro mostra que 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, estão com dificuldade para pagar contas básicas, como por exemplo transporte, alimentação e moradia. Por isso, a maior parte desses recursos deve ser para esse tipo de despesa. Um fôlego para as famílias e para a economia do país como um todo. Mas para dar um exemplo assim, né? Quando o dinheiro é gasto efetivamente no mercado, né, as pessoas compram coisas, ele se multiplica entre 1,3 e 1,8 vezes. Estamos falando de um dos grandes elementos que contribuem para o PIB, que é o consumo. A gente deve lembrar que, basicamente, nós temos aí 3 grandes vertentes aqui no nosso mercado doméstico, né, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo. Sim, mas a necessidade é de quem precisa comer, né? Quem precisa comer, quanto mais rápido, melhor. E está difícil das pessoas se alimentarem. Então, quanto mais rápido, melhor para essas pessoas que têm a urgência de se alimentar. E boleto também não espera, né? O boleto não espera, a barriga dói primeiro, né? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente continua aqui a trazer ao longo da nossa programação mais atualizações sobre a crise no leste europeu, sobre essa situação entre a Rússia e a Ucrânia e os seus desdobramentos.
Às 10 horas da manhã eu volto com mais informações. Até lá!